Graças e paz, estamos de volta hoje com nossa terceira aula sobre escatologia. Espero que você já tenha assistido a primeira, a segunda aula, já tenha observado lá as atividades, quem sabe até enviado algumas respostas, né? Alguns estão deixando para a última hora, é bom que você atente para que faça o trabalho de uma forma bem mais rápida. Hoje nós vamos abordar um pouquinho sobre a ressurreição dos mortos e eu gostaria de iniciar o processo orando ao nosso Deus. Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, te agradecemos por essa rica oportunidade de estarmos mais uma vez, Senhor, ministrando a Tua palavra, Senhor, essa lição acerca de algo tão importante. Te peço por cada aluno que estará assistindo, para que os seus corações possam estar, Senhor, prontos, para receber a instrução, para ouvir, Senhor, bem o ensino, se dedicar à instrução desse ensino, Senhor, assimilando bem cada coisa, aplicando ao coração, Senhor, e vivenciando cada uma, Senhor, dessas práticas maravilhosas. Pai, em nome de Jesus nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Amados, nós vamos iniciar abordando um texto muito interessante e importante dentro desse assunto. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 12 a 14, depois versículo 20 a 22. Diz assim o texto: Ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos? Se não há ressurreição dos mortos, então nem mesmo Cristo ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo as primícias dentre aqueles que dormiram. Visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois da mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Então veja bem que o texto é bem interessante para a gente começar a abordagem. E quando a gente vai falar sobre a ressurreição dos mortos, vamos falar de um assunto que já foi muito polêmico em dados da história e que hoje ainda tem suas nuances, né, de discussões, de desacertos, muitas vezes de discordância, mas hoje a gente vai tentar entender um pouquinho acerca de cada um desses assuntos, tá bom? Vamos iniciar o processo. Veja isso aqui, olha. Entre as discussões referentes ao segundo advento de Cristo está a ressurreição dos mortos, ou como às vezes se lhe chama, a ressurreição da carne. Isso promove controvérsias e estas precisam ser examinadas cuidadosamente para que se possa identificar um ponto de equilíbrio. Então veja bem, para a gente poder chegar ao equilíbrio de um assunto, a gente precisa investigar várias áreas deste assunto, inclusive várias correntes, não é verdade? Porque você está estudando dentro de um contexto que escatologia é uma coisa que vai ter várias correntes e que você vai ter que ter muito cuidado para poder definir bem seu pensamento, não abraçando cegamente qualquer corrente, mas tendo cuidado de atentar para o que as Escrituras nos ensinam, porque aí a gente vai ter um equilíbrio dentro desse contexto. Então, primeiro ponto, a doutrina da ressurreição na história. Vamos ver como isso aconteceu. No tempo de Jesus havia uma diferença de opiniões entre os judeus a respeito da ressurreição. Enquanto os fariseus criam nela, os saduceus não criam. Mateus 22, 23 vai falar sobre isso, Atos 23, 8 também. Paulo abre uma discussão em seu discurso ao falar na ressurreição, lá em Atos 23, versículos 6 a 8. Diz assim: Então Paulo, sabendo que alguns deles eram saduceus e outros fariseus, bradou no sinédrio: Irmãos, sou fariseu, filho de fariseu, estou sendo julgado por causa da minha esperança na ressurreição dos mortos. Ora, dizendo isso, surgiu uma violenta discussão entre os fariseus e os saduceus, e a assembleia ficou dividida. Os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjos, nem espíritos, mas os fariseus admitem todas estas coisas. Então veja bem, no tempo de Jesus já havia essa grande discussão. Enquanto um grupo de judeus chamados fariseus criam na ressurreição, outro grupo saduceus não criam na ressurreição. Então veja que essa discussão sobre a ressurreição já vem de muito tempo, né? Já vem de muito longe e continua existindo hoje, tá certo? Se você abordar esse assunto no meio, até nos corredores dos seminários, nos corredores evangélicos, religiosos, você vai perceber que há muita diferença de opinião com relação a essa questão da ressurreição dos mortos. Mas o que é que a Bíblia diz? Aliás, o que é que Jesus poderia nos trazer de claridade com relação a esse assunto? Vamos ver aqui, olha. Jesus afirmou categoricamente sobre a ressurreição em Mateus 22, 31, 32. Ele diz assim, ó, quanto à ressurreição dos mortos,
Vocês não leram o que Deus lhe disse? Eu sou o Deus de Abraão, Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Então, observe isso aqui. Ele não está falando daqueles que foram como se deixasse de existir. Ele está falando daqueles que foram como que viessem voltar a existir, que estão com Deus, mas que retornarão à vida, né? Já na sua confissão apostólica, a igreja expressou sua crença na ressurreição da carne, ou seja, sarcós. Os que acreditavam no milênio futuro falavam de uma dupla ressurreição, a dos justos, no princípio do reino milenar, e a dos ímpios no fim dele. Na Idade Média, Tomás de Aquino, que é um grande estudioso, parecia especialmente informado sobre a natureza do corpo ressurreto e sobre a ordem e o modo da ressurreição. Os teólogos do período da Reforma geralmente estavam de acordo em que o corpo da ressurreição será idêntico ao atual. E, finalmente, todas as grandes confissões da Igreja apresentam a ressurreição geral como simultânea, com a segunda vinda de Cristo, o juízo final e o fim do mundo. Então, essas controvérsias da história sempre teve, como ainda vai continuar tendo, né? Nós estamos hoje dando essa aula, mas você vai entender e compreender que esse assunto não se esgota, tá certo? É um assunto muito extenso e que precisa de cuidado de examinar diariamente as escrituras acerca do assunto para que você possa ter um entendimento mais compreensivo, tá certo? Outro segundo ponto que a gente pode ver é exatamente a prova bíblica da ressurreição. Acerca do Antigo Testamento, é deveras comum a opinião de que Israel tomou por empréstimo dos persas a sua crença na ressurreição. Salmão também menciona essa ideia, mas afirma que ela não é justificada suficientemente. Sabe o que ele diz? A doutrina veterotestamentária de Deus é de si mesma suficiente para explicar toda a história da concepção veterotestamentária de uma vida futura. E é verdade que não encontramos declarações claras a respeito da ressurreição dos mortos antes do tempo dos profetas. Jesus, porém, era do parecer que já estava implícita em Êxodo 3,6, conforme ele fala em Mateus 22, 29 e 32. E o escritor dos Hebreus dá a entender que até mesmo os patriarcas anelavam a ressurreição dos mortos. Hebreus 11:10, Hebreus 13:16 e versículo 19. Aliás, eu quero chamar a atenção para esse texto de Hebreus, que é um texto bem interessante. E ele está falando de alguém lá atrás, tá certo? No tempo do Antigo Testamento, e o que eles pensavam acerca disso. Veja o que, é que o texto diz. Todos estes ainda viveram pela fé, morreram sem receber o que tinham sido prometido. Viram-nas de longe as saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Os que assim falam mostram que estavam buscando uma pátria. Se estivesse pensando naquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Em vez disso, esperava eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles, pois preparou-lhes uma cidade. Então, Hebreus 11, versículo 13 e 16. Então, veja bem, gente, isso aqui já estava apontando para a realidade da expectativa da ressurreição dos homens de Deus lá no Antigo Testamento. Mas e o Novo Testamento, o que é que diz? Vamos ver. O Novo Testamento tem mais o que dizer sobre a ressurreição dos mortos do que o Velho Testamento, porque coloca o clímax da revelação de Deus sobre este ponto na ressurreição de Jesus Cristo. Jesus argumenta em favor da ressurreição dos mortos com base no Antigo Testamento, lá em Mateus 22, 23 até o 33, e paralelas, conforme Êxodo 3,6. E ele ensina essa grande verdade com muita clareza em Jó 5, 25 e 29, se você puder, faça uma leitura, tá certo? Tranquila disso aqui, para que você possa entender. Ainda tem João 6,39 e outros mais, tá bom? A passagem clássica do Novo Testamento para a doutrina da ressurreição é 1 Coríntios 15, que foi como a gente iniciou a nossa aula hoje, tá certo? Outras passagens importantes são 1 Tessalonicenses 4, 13, 16, 2 Coríntios 5, 1, 10, Apocalipse 20, 4, 6, de interpretação dúbia, e Apocalipse 20, versículo 13. Então, se você tiver um tempinho, lê esses textos, não fique só escutando isso aqui, não. Você pega a sua Bíblia, vai investigar esses textos, vai ler mais de uma vez, vai se aprofundar nesse assunto, porque para você entender, você tem que se aprofundar, tá certo? Mas vem uma terceira questão que é muito importante, é a natureza da ressurreição. Como é essa natureza? Vamos ver. Deve ser vista da seguinte maneira. Primeiro, é obra do Deus triuno. Em alguns casos, não se especifica a pessoa alguma. Mateus 22, 29, 2 Coríntios 1:9 fala sobre isso. Mais particularmente, porém, a obra da ressurreição é atribuída ao Filho,
Lá em João 5, 21 e 25, versículo 28, versículo 29, 1 Tessalonicenses 4, 16, indiretamente também apontado como obra realizada pelo Espírito Santo, conforme Romanos 8 e 11. Em segundo lugar, a ressurreição física ou corporal, ou seja, nos dias de Paulo havia alguns que consideravam a ressurreição como espiritual. 2 Timóteo 2,18 existe isso. Nos dias atuais há muitos que só acreditam numa ressurreição espiritual, mas a Bíblia é muito explícita ao ensinar a ressurreição do corpo. Cristo, por exemplo, é chamado primícias da ressurreição. 1 Coríntios 15, 20 e 23. E o primogênito de entre os mortos, Colossenses 1, 18. Então a ressurreição do povo de Deus será semelhante à do seu Senhor. Todavia esperamos escolher uma coisa que no sentido fundamental é idêntica à semente depositada no solo. Conquanto haja certa identidade entre as sementes, há também uma diferença notável. Então, Paulo diz assim, seremos transformados, diz ele, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E aí ele diz também, semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita-se em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita-se em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita-se corpo espiritual. Então veja que há muitas vertentes. Você precisa estudar com cuidado, por quê? Porque há muita coisa para ser vista, há muita coisa para ser abordada, há muita coisa para ser aprendida, há muita coisa que você precisa deixar claro para poder você entender acerca da ressurreição dos mortos. Concluindo, é a opinião comum entre os pré-milenistas que a ressurreição dos santos estará separada da dos ímpios por um período de 1000 anos, ou seja, aqueles que acreditam que Jesus vem buscar a igreja antes da grande tribulação e que a igreja vai ser arrebatada, vai ter a grande tribulação, Jesus volta depois da grande tribulação, a igreja volta com ele, vai reinar 1000 anos, e só depois desse milênio é que vai haver a ressurreição dos ímpios, porque a ressurreição dos justos já houve na vinda de Cristo. São os pré-milenistas que creem sobre isso. Segundo eles, alguns textos inferem isso. Hebreus 11, 35, que é a ressurreição da vida. João 5, 29, a ressurreição dos justos. Lucas 14, 14, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, 1 Tessalonicenses 4 e 16. Para outros, porém, a ressurreição dos mortos coincidirá com a parousia, ou seja, com a vinda, com a revelação do dia do Senhor, com o fim do mundo, e precederá imediatamente o juízo geral e final. Esses não acreditam nesse processo de o milênio para poder vir. Não, eles colocam tudo num pacote só. Jesus vem, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, tá certo? Os que estiverem vivos serão transformados, mas também haverá a ressurreição dos ímpios, haverá o juízo final, Deus irá iniciar esse processo, Deus irá findar todas as coisas e vai iniciar o seu reino. Esses pensam dessa maneira, veja como há complexidade desse pensamento. Segundo Berkhoff, a Bíblia em diversos lugares apresenta a ressurreição dos justos e a dos ímpios como contemporâneas. Daniel 12, 2, João 5, 28, Atos 24, 15, por aí vai. O fato é que não importa qual seja a forma, a dimensão, o momento de cada ressurreição, mas sim o fato de que ela existe, é real. As Escrituras nos ensinam que a ressurreição terá lugar no último dia e será seguida pelo juízo final, conforme os textos, está certo? De Mateus 25, 31, João 5, 27, e por aí vai. Você pode consultar depois acerca disso, está certo? Então, que você possa entender, definir, uma coisa é certa, vai haver uma ressurreição. E é nisso que você precisa crer. E a nossa esperança é a esperança da vinda de Cristo, e nessa vinda de Cristo, os que morreram em Cristo ressuscitarão. Os que estiverem vivos serão transformados num corpo glorioso, mas que tem ressurreição, tem. Então, que você possa definir bem isso, e que Deus te abençoe, e que Deus te guarde, em nome de Jesus. E até a próxima aula, se Deus assim nos permitir.